Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando o nosso programa Resenha de Mercado. Meu nome é João Fernando, sou gestor de negócios e a partir deste momento vou passar para vocês aí todas as informações que fizeram preço no nosso mercado financeiro e no nosso mercado corporativo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e pessoal, nossos recadinhos paroquiais de todas as semanas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Lembrando que o programa está saindo inédito agora aqui na íntegra e depois lá no canal do nosso canal do YouTube, Resenha de Mercado JF, nós estamos em todas as redes sociais e também lá no Spotify, pessoal. O programa saindo inédito agora aqui na rádio e depois lá acompanhe em todas as redes sociais Resenha de Mercado JF. Acompanhe também as redes sociais aqui da rádio. E se você quiser ser o nosso patrocinador, entre em contato com o comercial da rádio, só procurar aí nas redes sociais, ou também você pode entrar em contato aqui com o comercial do Resenha de Mercado JF, todas as redes sociais. O nosso WhatsApp 45 99825 8921 9825 8921 para você entrar, para você ser nosso patrocinador. E se você quiser também participar da nossa comunidade, entra lá também se você precisa de algum trabalho na parte financeira, na parte de gestão, entre em contato com a gente também, que a gente pode ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do que vem acontecendo no mercado nessas últimas semanas aí. Aliás, na última semana, né? Vamos lá, pessoal, vou passar aqui para vocês o nosso overview de sempre, né? Para quem está escutando na rádio, não vai conseguir ver, vai ver depois lá no nosso canal do YouTube. Para quem está vendo aí ao vivo ou para quem está vendo depois, eu vou passar um pouquinho das informações para vocês. Vamos falar um pouquinho do Ibovespa nos últimos 5 dias. Ibovespa com uma queda de 1,43 nos últimos 5 dias. No mês aí caindo quase 4%, né? E no ano uma alta ainda de 15,06. Lembrando, né, pessoal, isso aqui é nos últimos 5 dias, isso aqui é aproximado e mais ou menos aí o Ibovespa ali no range entre 175 mil, 185 mil pontos, batendo aí 184 mil pontos. Vamos falar um pouquinho que também do SP500 continua a guerra entre Estados Unidos e Irã. No começo da semana passada, o mercado brasileiro até deu uma subida, a gente achava aí que o mercado ia dar uma reagida por causa que a gente tinha um possível cessar-fogo aí entre Estados Unidos e Irã, e aconteceu que no decorrer da semana passada aí, isso acabou não se concretizando, a guerra continuou os ataques e o petróleo chegou a cair para baixo de 100 dólares, né? Chegou a variar a 114 dólares e a guerra continuou. Mas o SP500 performando bem, as empresas americanas estão performando bem, os resultados estão vindo melhores que as empresas com os resultados aqui do Brasil, e o SP500 aí com uma alta nos últimos 5 dias de 2,28. No mês, o SP500 recuperando aí uma alta quase de 9%, pessoal. E no ano, o Ibovespa, aliás, o SP500 que passou por muito tempo aí no negativo, agora subindo aí quase 8% no ano. Pessoal, eu sempre falo, eu quero trazer um estudo para vocês aqui, provavelmente eu vou trazer na semana que vem, de uma aula lá da nossa academia do Resenha de Mercado, onde eu trago alguns índices, Nasdaq, SP500, Ibovespa, IFIX, e eu trago um índice também de habitação do Brasil, que é um índice que ele replica a valorização do imóvel junto com o reinvestimento dos aluguéis dos últimos 30, 20 e 10 anos. É um estudo muito interessante, eu estou terminando esse estudo, vai ter aula lá na Academia Resenha de Mercado sobre isso, uma aula específica. Então se você quiser entrar para a nossa comunidade, manda um DM na rede social que você está vendo esse corte ou que você está vendo uma parte do programa, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp 459-9825-8921 para você entrar lá na nossa comunidade e aprender a investir de uma forma objetiva. Então o SP500 nos últimos 5 dias aí, no ano, uma alta de quase 8%, 7.391 mil pontos. Vamos falar um pouquinho de dólar também. Dólar deu uma pequena arrefecida aí, voltou para baixo dos 5 dólares, estava oscilando ali nos últimos 5 dias, 4,91, praticamente com uma queda de 1% nos últimos 5 dias. No mês, o dólar uma queda de quase 4%, chegou a bater aí 5,09 no começo, no dia 9, aliás, em abril, né? Em abril. E em maio, o pico dele foi no dia 4 de maio, aqui 4,98, pessoal. E no ano, olha só que interessante, no ano caindo quase 11%, o dólar também no range ali entre
4,50, aliás, 4,80 até R$ 5 aí. Isso deve continuar porque o Brasil está exportando bastante com esse problema aí lá no Estreito de Hormuz. Quem está sendo privilegiado? O Brasil, né? O Brasil está exportando muito mais petróleo, por exemplo, para a China, e aí isso acaba ajudando a nossa balança comercial, que está batendo o recorde. Isso traz dólar para dentro do Brasil. Então são duas coisas, né, pessoal? A balança comercial, realmente, o Brasil é uma potência de commodity. O Brasil vende dólar, o dólar entra para dentro do Brasil, como tem mais oferta de dólar, o dólar tende a arrefecer. Dólar arrefecendo acaba ajudando um pouco na nossa inflação. Lembrando, eu sempre falo isso para vocês, que a gente ganha em real, mas a gente vive em dólar. Tudo praticamente é dolarizado no país. E aí tem outro detalhe. O governo pagando aí mais ou menos, pagando aí 14,75, aliás, 14,50, né, que a Selic baixou, para o gringo vir colocar a grana dele aqui dentro, ou seja, o mundo sendo o agiota do Brasil, né? Até eu vi uma colocação de um cara que eu admiro muito, que é o Roberto Mota, da Genial Investimentos, e ele falando assim que o Brasil é o banco master do mundo. Um trocadilho muito interessante, falando, cara, que o que o Brasil está pagando é insustentável. A nossa dívida já passou de 10 trilhões, o nosso PIB nominal crescendo muito menos do que a dívida brasileira, né? A dívida crescendo em torno de 7% ao ano, o PIB crescendo 2 e pouquinho. Então isso é insustentável, alguma coisa vai ter que ser feita. Vamos lá, pessoal, falando de Bitcoin. Bitcoin rompeu a barreira dos 80 mil dólares. Uma alta aí nos últimos 5 dias de 1,96. No mês, 12%, nós estamos quase na metade do mês aí, 12%, recuperando o Bitcoin, né? E no ano, tentando devolver aí o desconto que estava tendo, chegou a cair muito mais, mas com uma queda aí de 8,37. O que eu acho, pessoal? Eu acho que o Bitcoin ainda vai terminar o ano positivo. Vamos ver o que vai acontecer, se realmente isso vai acontecer ou não. Show de bola, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora aqui dos nossos relatórios. Lembrando, tá, que nós mandamos 2 relatórios todas as semanas lá na nossa comunidade. A gente manda um relatório do mercado financeiro. Esse relatório que eu vou mostrar para vocês aqui, alguma parte dele, esse relatório está com 30 páginas. 30 páginas, é um apanhado geral de tudo aquilo que eu compilo, tudo aquilo que eu estudo durante a semana, eu mando lá na nossa comunidade. Então eu mando o relatório do varejo e mando o relatório também do mercado financeiro. Eu vou passar algumas informações aqui do nosso relatório para você. Se você quer receber, entra lá na nossa comunidade, WhatsApp 45 99825 8921. E aí, pessoal, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o resultado das empresas. Nós tivemos o resultado da Prio, que foi um resultado muito bom. Nós tivemos o resultado da Cyrela. Cyrela é uma construtora brasileira, uma construtora muito boa. Já tive ação, hoje eu não tenho mais. Já operei bastante opções da Cyrela também e vou falar um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Prio, tá? A Prio, ela é especializada na extração de petróleo. Ela pega poços de petróleo já maduros, né? E aí ela faz a extração. Então a Prio registrou uma alta expressiva, impulsionada pelo aumento de receitas na exportação e dados de produção sólidas, tá? Quem que teve problema aí no seu resultado? Foi a Cyrela. A Cyrela, ela acabou liderando na semana passada aí as perdas, tá? E a Prio, ela acabou liderando aí as altas na semana passada. Qual que é a lógica? Enquanto commodities se beneficiam da inflação, os setores domésticos sofrem com a pressão dos custos de materiais e perspectiva de juros mais alta, e aí as construtoras, elas são impactadas. Resultado corporativo, pessoal, do Itaú e do Bradesco também. A gente falou um pouquinho no programa passado. E olha só que interessante, o Itaú, pessoal, ele teve um lucro recorrente de 12,3 bilhões de reais no trimestre, tá? Isso aqui é no primeiro trimestre do ano. Um ROI, pessoal, de 24% que superou as expectativas. E a inadimplência foi uma surpresa, tá? Eu achei que a inadimplência ia vir muito maior do Banco Itaú. A inadimplência aí ficou estável em 1,9, tá? O benchmark de eficiência bancária na América Latina. Realmente, parabéns aí. E olha só que interessante, mesmo o Itaú
tendo tido um bom resultado, as ações caíram, pessoal. As ações caíram bastante aí nos últimos dias. Eu tenho na minha carteira o Itaú, tenho o Bradesco na minha carteira também para longo prazo e são duas ações que eu opero opções. Lembrando, tá, pessoal, o que eu tô falando aqui não é recomendação de compra, de venda e nem de manutenção de ativo, tá? Opções, derivativos é uma coisa muito mais complexa, deve ser a última coisa que você deve estudar. Então, se você tá começando, já vou falar para você, duas coisas para você não fazer, se você tá começando no mercado financeiro. Não vai atrás de day trade, que geralmente é a primeira coisa que as pessoas começam a fazer e é aquelas mais se ferram. E aqui, eu não tô falando que day trade é uma coisa que não dá dinheiro. Day trade dá dinheiro sim, quando o cara é muito bom. Primeiro, o cara para fazer day trade, ele tem que ser acima da média, tá? Ele tem que ser acima da média. Segundo, ele tem que se dedicar full time em relação àquilo lá. Quando eu comecei a investir, eu comecei a estudar a análise gráfica também, tá? Análise fundamentalista e análise gráfica. Eu já entrei com a minha cabeça de assim, um percentual eu quero investir para longo prazo e um percentual eu quero apostar, eu quero fazer day trade. E aí, pessoal, só que eu nunca fui botando grana. Eu ia testando ali, estudando, nunca perdi dinheiro, nem com day trade, nem com nada no mercado. Porque eu já entrei com uma outra mentalidade. A maioria das pessoas, ela entra com a mentalidade, eu vou ser day trade. E aí eu vou trabalhar em casa, e aí eu vou operar até meio-dia, e aí eu vou ganhar $500 por dia. E aí, cara, dá pra fazer? Dá pra fazer. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Então assim, eu sou um cara que eu não falo mal de day trade. Tem muito investidor aí que não faz as coisas e fala mal. Eu não falo mal do day trade. Tem muito cara que eu conheço que ganha dinheiro com day trade sim. Mas primeiro, o cara é acima da média. Segundo, o cara se dedica full time para aquilo lá. Então, pessoal, quando você for começar, não comece por day trade. Quando você for começar, não comece por opções. Opções é uma coisa que eu opero, porque é uma coisa que você não tem que estar na tela 24 horas. Eu faço manejo ali às vezes faço manejo todos os dias, às vezes eu faço manejo 2, 3 vezes por semana, tem vezes que eu faço um manejo por semana, então é uma coisa mais tranquila, só que é uma coisa muito complexa de operar. Então eu comecei a operar ali depois de 10 anos que eu já estava no mercado, mas é uma coisa muito interessante, eu faço isso também, tá? E utilizo... Hoje eu estou utilizando Itaú e estou utilizando Bradesco também dentro do meu planejamento. Tá bom? Só fazendo um adendo aqui para vocês, eu vou devagando e eu acabo, mas não comece por day trade nem com opções, tá? Comece dando ações, fundos imobiliários, renda fixa, vai devagarinho, começa devagar. Mercado não é aposta, mercado é pensar como investidor, como um cara que vai investir numa empresa, beleza? Vamos lá, Bradesco, lucro recorrente de 6,8 bilhões, alta em relação ao ano anterior, ao trimestre do ano anterior, de 16%, tá bom? Pessoal, resultado muito bom do Bradesco também, tá? Nono trimestre consecutivo de evolução. Benefício contábil e criação da Brad Saúde, né? Que seria o braço de saúde ali do Bradesco. Bradesco também, que caiu bastante, mesmo por resultado muito bom. Vamos falar aqui de VEG, IRB e Ambev com resultados mistos. Lembrando, pessoal, eu tenho IRB na minha carteira e eu tenho Ambev na minha carteira também. VEG eu tive há muito tempo atrás, hoje não tenho mais VEG na minha carteira. E lembrando que isso aqui não é recomendação, tá? Então você que tem essas ações na carteira aí, se liga se você ainda não se ligou. Vamos lá, falar um pouquinho aqui de VEG. A receita operacional líquida da VEG foi de 9,4 bilhões, queda de 6,1 em relação ao primeiro tri de 2025, tá? Devido à valorização do real e margem EBITDA de 22%. A margem EBITDA da VEG é muito boa. Pessoal, o que acontece? A VEG é uma empresa que opera muito fora do Brasil também. Então, essa elevação do real aí acabou prejudicando um pouquinho o resultado do terceiro trimestre da VEG. Eu não vi como que a VEG performou aí no mês, se caiu, se não caiu. Depois comenta aqui nas nossas redes sociais. Eu acabo não acompanhando, pessoal, porque eu não tenho na minha carteira. IRB também, Ambev, como é para longo prazo também não fico acompanhando, leio os resultados, tudo, mas não fico acompanhando. Vamos lá, IRB e IRBR3, pessoal, que é uma resseguradora para quem não tem ainda, é uma empresa bacana, lembrando que não é recomendação, uma empresa que lá, alguns anos atrás, aí teve um problemaço aí, né, da carta da esquadra lá, que mostrou que o resultado era inflado, enfim, dá uma pesquisada aí se você não conhece. Lucro líquido de 100 milhões, tá? Lucro por ação de R$1,50 veio abaixo do projetado, que era 1,6. Impacto negativo de 20 milhões por ajustes tributários da reforma que teve relação aí com a reforma tributária, beleza? Revisão de ativos fiscais e derivativos de PIS, derivados de PIS e COFINS. Então, teve um resultado interessante, a IRB vem evoluindo, mas por causa aí
desses ajustes aí acabou impactando o resultado. Ambev, pessoal, Ambev que surpreendeu, vamos lá. Números fortes impulsionados por marcas globais como Corona e Budweiser. Lembrando, né, que a Ambev faz parte aí do ecossistema de maior cervejaria do planeta. A Ambev é uma das primeiras ações que eu tenho na minha carteira, tá andando de lado faz muito, muito tempo, só que com o reinvestimento dos dividendos, ela já vem dando lucro para mim. Números fortes impulsionados, né, acima da expectativa, com as ações saltando 15% após o balanço. Um dia depois do balanço, as ações acabaram saltando 15%. Beneficiou-se dos menores custos de commodities, alumínio e trigo. Isso aí acabou ajudando. Pessoal, fica esperto porque todos esses benefícios aí de custos menores, se continuar essa guerra aí, vai ser impactado aí no próximo trimestre. Vamos lá, pessoal. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Vamos falar um pouquinho aqui do resultado das Big Techs. Vamos lá. Amazon e Alphabet, tá? Apple, aliás, a Apple e a Alphabet. Vamos lá, disciplina financeira. Resultado aqui da Apple. Receita de 111,2 bilhões de dólares, alta de 17% em relação ao ano anterior. Um lucro por ação com crescimento de 22%. E um capex baixo aí para a empresa, né, de 4,3 bilhões, contrastando com a gastança dos rivais da IA. Enquanto os rivais estão gastando dinheiro aí com o capex, a Apple vem faturando legal, é um resultado muito bom da Apple. Alphabet, lucro inflado, eu já falei um pouquinho acho que na semana passada para vocês, lembrando que a Alphabet, pessoal, é dona do Google, dona do YouTube, eles têm nuvem também, tem o celular da Google, que eu utilizo, que lá nos Estados Unidos é o maior rival lá da Apple, do iPhone, claro que não chega nem perto, né, mas em questão de venda, mas é um bom celular. Teve um resultado gigantesco e tal. O lucro foi de 62,6 bilhões de dólares, pessoal, salto de 81%. A Google Cloud, que é a nuvem da Google, cresceu 63%. O lucro foi inflacionado por um ganho de 36 bilhões em valorizações de ativo de investimento, tá? Equity Securities, não recorrente. Então tem que tomar cuidado. Eu acho que eu até falei no programa passado que devia ter um não recorrente aqui, e tinha mesmo. A Meta teve uma receita aí de 56 bilhões, alta de 33%, e também a receita veio acima do esperado aí. Mas o mercado puniu a ação com queda de 6% devido ao aumento projetado de gás, ou seja, cresceu, mas está gastando bastante. Lembra da historinha lá do metaverso? Que a Meta gastou um caminhão de dinheiro e não virou em nada. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o lucro foi impulsionado por benefício fiscal também de 8,3 bilhões após a mudança da nova lei tributária nos Estados Unidos. Vamos lá, a Amazon, vendas líquidas somaram aí 181 bilhões, lucro por ação de 2,78 dólares. Estagnou a estimativa de esmagou a estimativa que era de 1,62, pessoal, incluindo ganho do papel de 16 bilhões. Realmente aí, referente ao investimento na Anthropic, similar caso da Alphabet. A Amazon investindo também na Anthropic, que são empresas aí de IA. Vamos falar aqui um pouquinho da Microsoft também, com uma receita de 83 bilhões e crescimento de 18%, com um balanço limpo e em linha com expectativas agressivas do mercado. Destaque para a taxa de execução anual de inteligência artificial, atingindo 37 bilhões com o Microsoft Copilot, né, integrado ao ecossistema 360. Pessoal, tem bastante coisa para falar para vocês aqui. O nosso relatório tem mais de 30 páginas. A gente tem um relatório do varejo também, que eu vou passar aqui para vocês. Só algumas informações aqui, já para nós irmos para as nossas notícias semanais. Lembrando, pessoal, esse aqui é o nosso segundo relatório, que é o relatório que a gente faz do varejo também. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso relatório aqui do varejo. A gente manda 2 relatórios lá pro pessoal. Então, IPCA 2026 aí, pela 8ª semana consecutiva, projeção de 4,89. Taxa Selic, né? A gente teve queda aí para 14,50 e projeção do PIB aí 1,82, estabilidade na projeção, tá bom? E o comprometimento da nossa renda é um limitador hoje, está em 50% a renda comprometida aí do trabalhador. Vamos lá, pessoal, deixa eu ver o que eu posso passar para vocês aqui
mais de informação. A gente teve o resultado também, pessoal, das empresas do setor de confecção, que eu vou trazer para vocês aí, Renner, da Renner, da Guararapes. A gente teve o resultado da C&A aí, que vieram com resultado muito bom. Vou falar um pouquinho aqui de varejo, falar um pouquinho da EZTEC, recorde histórico no primeiro trimestre de 2026, tá? Maior início de ano da década. A EZTEC, que é uma construtora, registrou lucro líquido de 119 milhões no primeiro trimestre de 2026, alta de 27, com recordes históricos de lançamento, totalizando 1,2 bilhão em VGV, tá? Dividendos anunciados no dia 7/5 de 30 milhões, 10 centavos por ação. E a Datacom, 14 de maio. Lembrando que a Datacom, pessoal, nada mais é que é a data ali que você precisa estar posicionado na ação para você receber os dividendos, tá? Velocidade de vendas, pessoal, 18% no trimestre, um avanço de quase 6%. Absorção de lançamentos, 38%. A estratégia de precificação extremamente assertiva. Distratos, apenas 8% ali das vendas brutas e margem líquida de 30%, com um mix de maior valor agregado. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui também dos carros, a batalha aí dos carros elétricos com o market share. Pessoal, vamos lá. Em abril nós tivemos 248 mil emplacamentos, tá? Foi o melhor desempenho desde 2013. No acumulado, no primeiro trimestre, a gente teve aí 1.730.000, um avanço aí de 16%. E olha só que interessante, pessoal, a BYD, ela superou a Volkswagen agora em abril de 2026 com market share de 12,2%. E aí, pessoal, olha só que interessante, o emplacamento aqui no quadrimestre. Primeiro elétrico líder de vendas no varejo. E olha só que interessante aqui, pessoal. Primeiro lugar, Fiat, com 20% do market share do mercado. Destaque o Fiat Strada, né, e o Argo. Segundo lugar, Volkswagen, 16%, com Polo e T-Cross. Terceiro lugar, Chevrolet, com 10,34%. Destaques, Onix e Tracker. E aí a gente tem a Hyundai aqui, mas eu não consegui o share do mercado dela. O Creta aí, o segundo no varejo. E olha só que interessante, pessoal, a BYD, ela tá alcançando aí a 5ª colocação e 12% do market share com o Mini Dolphin aí, líder de varejo. Me conta aí se você tem carro elétrico, se você gosta de carro elétrico, se você tem BYD, porque eu não tenho carro elétrico, o meu carro é a gasolina e a álcool, e a galera que compra carro elétrico aí depois acaba se ferrando na hora de vender. Me conta aí, pessoal, BYD, lembrando, tá, que o segundo maior mercado da China é o Brasil. Se eu não me engano, a Europa é o primeiro mercado, o segundo maior mercado da China é o Brasil. Mas vamos ver até quando isso vai acontecer. Show de bola, pessoal. Agora vamos passar as nossas... Vamos passar aí as nossas notícias para vocês. Eu gosto sempre de separar, eu vou lendo durante a semana aí o que eu acho mais relevante para você como investidor. Eu trago aí as notícias para você. Rombo fiscal anunciado supera 1,2 trilhão. É o maior da história. Saldo negativo nas contas públicas subiu 28% em um ano, pessoal. Dívida voltou ao patamar da pandemia. E, pessoal, olha que insanidade. Olha que insanidade. Nós estamos gastando igual era gasto na pandemia. Só que na pandemia a gente tinha um aspecto emergencial, pessoal. Nós estamos gastando mais que na pandemia. E se a gente for ver o que o Brasil está arrecadando, gente, não tem como se sustentar. Por isso que eu falo tanto para vocês tirarem uma parte do patrimônio de vocês do Brasil. Você precisa dolarizar uma parte do seu patrimônio, porque senão você está ferrado. O déficit nominal anualizado nas contas públicas atingiu 1,2 trilhão de reais, né, que é 1, não é 2, 1,2 trilhão no acumulado de 12 meses, pessoal. O Banco Central divulgou os dados na quinta-feira, dia 30 de abril. Gente, a gente está tendo um resultado aqui de pandemia. Olha só que interessante aqui, pessoal. No Covid, a gente chegou a bater 1,16 trilhão.
O governo Lula agora, em 2024, ele bateu 1,127 e agora 1,117. Pessoal, o governo está gastando como se não houvesse amanhã. Está arrecadando um monte, mas está gastando um monte também. Isso aí é insustentável. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? É o brasileiro, né? Nível do endividamento público das famílias do setor público freia o PIB. Olha só, economistas alertam para o patamar elevado que limita a capacidade de consumo. Pessoal, nós estamos batendo recorde também de pessoas do setor público endividadas. Nós estamos batendo o recorde. O nosso maior recorde foi em 2023 também, com 9,4 no governo Lula. Lá no final ali do governo Dilma, a gente chegou a bater 8,7. No governo Bolsonaro, ali na pandemia, chegou a 7,8, depois acabou caindo. E agora, pessoal, 10,6. E aí, eu não quero entrar no mérito aqui, que eu não quero ficar falando de presidente, não quero ficar falando de política. Mas teve uma fala do presidente aí, que me disseram, né, que ele falou que é bom que as pessoas se endividem, né? Então, pessoal, o que a gente vai esperar? Dólar em destaque, alívio para a inflação, pressão para os exportadores. A recente valorização do real frente ao dólar cria um debate clássico na economia brasileira. Afinal, o dólar baixo é bom ou é ruim para o país? E aí, o que você acha? Olha só que interessante, pessoal. Sempre falo para vocês aqui, a gente vive em real, mas a gente ganha em dólar. E aí, o dólar é bom ou o dólar é ruim? Bom, levando em conta que o nosso país é um país desindustrializado, ou seja, a gente vende commodity e a gente tem que importar muitas coisas, o dólar muito baixo é ruim. Por quê? Porque aumenta a nossa inflação, porque a gente tem um impacto muito grande do dólar aqui dentro, porque tudo é dolarizado no Brasil. Se o dólar ele está muito baixo, é ruim porque valoriza o real e é ruim para as nossas exportações. As nossas empresas que exportam, elas ficam com poder de negociação menor. Por quê? Porque o real fica, as nossas coisas ficam mais caras para o gringo comprar. Então o que acontece? O ideal qual que seria? O ideal seria que a gente tivesse um país industrializado, como Coreia do Sul, como a própria China, como os Estados Unidos, em que a gente dependesse de menos importação. Já foi tentado fazer no Brasil isso, o tal do fechamento, né? Fecha o Brasil, vamos fazer tudo aqui, só que aí o país não evolui, o país vira uma porcaria. Quando foi aberto aqui, o nosso carro realmente eram umas carroças. Acabou prejudicando muito as empresas. Por quê? Porque os governantes, quem está lá no poder, eles não sabem fazer as coisas, eles não têm planejamento. É igual agora a briga do negócio da taxa das blusinhas lá, né? Que esse governo aumentou as taxas das blusinhas, foi bom em certo aspecto para quem produz aqui dentro, porque quem produz aqui dentro não consegue competir, porque a China praticamente não paga imposto, né, para exportar, o imposto é muito baixo, então eles têm uma competitividade gigantesca aqui no Brasil, e aí o que acontece? O cara aqui interno, o produtor interno, industrial, ele quebra. Que foi o que aconteceu com as autopeças aqui no Brasil, quando foi aberto a nossa indústria. O que aconteceu com as fábricas de calçado aqui no Brasil. Mas aí, não tem que abrir? Tem que abrir. Qual que é o problema? O problema é que o governo, ele não se planeja. Ou seja, eu sou totalmente contra você taxar as blusinhas. Mas eu sou totalmente contra também a carga tributária que o empresário tem no lombo dele. Qual que seria o ideal? Vamos abrir a nossa economia. Tem que abrir a economia. Só que a gente tem que baixar o imposto de quem produz aqui para conseguir competir. E a gente tem que incentivar as indústrias daqui do Brasil para exportar lá para fora, não só commodity, como o que o Paraguai faz, como o que a China faz, como o que a Coreia do Sul faz, né? Lá no Paraguai, você paga 1% de imposto sobre valor agregado se você vai exportar. Na China também você tem incentivo, na Coreia do Sul você tem incentivo. Além de você ter competitividade no mercado interno, você tem competitividade no mercado externo também. O problema do Brasil é que político só quer saber de receber imposto. Os nossos políticos não têm capacidade de gerir nada. E os políticos que têm empresa, pergunta para eles se eles gerem as empresas deles da forma que eles gerem o Estado. Aí ele vai falar assim, não, mas você tem que ver que o governo, o Estado não é igual às empresas. É a conversinha que eles contam para você, para eles poderem gastar do jeito que eles querem o dinheiro, o nosso dinheiro, né? E lá na empresa dele eles fazem diferente. Mas é exatamente a mesma coisa. É igualzinho. Gente, eu não sou economista, tá? Eu sou um cara do mercado. Mas você pode colocar quem você quiser de economista do meu lado e eu
provo para ele que sim, o Estado é igual uma família, o Estado é igual uma empresa, o Estado é uma empresa, eu provo para ele. A primeira coisa que eles falam, mas o Estado pode imprimir dinheiro, você não pode. Quem falou que o que o Estado imprime é dinheiro? O Estado não imprime dinheiro. Quando o Estado coloca lá no banco aquele monte de numerozinho lá, que você pode pegar aquele numerozinho e usar para comprar, aquilo lá não é dinheiro que ele está imprimindo. Aquilo lá é dívida que ele está imprimindo. Quando ele imprime lá as notas de 100, 200 reais, 50 reais e ele joga no mercado, ele não está imprimindo dinheiro, ele está imprimindo uma dívida. E essa dívida quem vai ter que pagar? Somos nós e são as próximas gerações. É dívida que o governo imprime. O que ele faz é aumentar a dívida. Tanto é que se fosse assim, que se o governo pudesse imprimir dinheiro, o que ele faria? Para que ele vai vender título? Para que ele vai fazer? Para que ele vai cobrar imposto? Não precisaria cobrar imposto. Para que ele vai fazer isso? Né? Então o que ele está fazendo? Ele não está imprimindo dinheiro, ele está imprimindo dívida. E quando você fala assim, mas você pode comprar um título do Tesouro que daí ele pode pagar imprimindo dinheiro. Ele não está imprimindo dinheiro, ele vai imprimir mais dívida para pagar quem pagou, para pagar quem investiu, para lá na frente as pessoas trabalharem para pagar, para voltar esse dinheiro para o Estado. Então o Estado é igualzinho uma empresa. O que diferencia é o poder de alavancagem. Uma pessoa tem um poder de alavancar, uma família tem outro poder de alavancar, uma empresa tem outro poder de alavancar e o Estado tem outro poder de alavancagem. Mas é exatamente a mesma coisa. Fechou, pessoal? Tinha muito mais coisa para passar para vocês aqui, mas eu vou devagando, a gente vai conversando, estamos chegando no final do nosso programa aqui. Queria agradecer você pela participação. Lembrando, tá, pessoal? Não esqueça de seguir as redes sociais da rádio. Quer ser nosso patrocinador? Entre em contato com o comercial da rádio ou com o comercial do Resenha de Mercado. Nosso WhatsApp é 45 9825 8921. E se você quiser se desenvolver na sua parte financeira, aprender a investir com segurança, aprender a investir de uma forma objetiva, entre em contato com a gente para você entrar na nossa comunidade, na comunidade do Resenha de Mercado. Pessoal, mesmo WhatsApp, 45 99825 8921 ou qualquer rede social do Resenha de Mercado, manda uma DM lá, a gente manda para você. E você que quer estruturar a parte financeira sua, pessoal, da sua empresa, entre em contato com a gente, que a gente ajuda vocês também. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na programação. Um grande abraço, até a próxima e valeu!